Não! Doutor Estranho 2 não foi o fim da linha. Escuta o que eu tô falando. A Feiticeira Escarlate ainda tem um futuro no universo cinematográfico da Marvel, se a empresa quiser. E isso tudo pode estar intimamente conectado com a própria América Chaves. Como assim? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e que final foi aquele de Doutor Estranho 2 Multiverso da Loucura, hein? Muitas pessoas podem ter ficado chocadas com como aquele filme terminou, especificamente com a Feiticeira Escarlate. Se você não percebeu, esse vídeo aqui tá recheado de spoilers, hein? Então se por acaso você não viu o filme e não quer spoilers dele, vaza daqui! Sai daqui e volta depois, guarda esse vídeo aqui pra assistir mais tarde, porque nós precisamos falar de como o filme acaba. Bom, no finalzinho, depois da Wanda criar o caos pelo multiverso, matar um monte de gente, ela se redimiu, destruiu o Darkhold, e não só no universo principal da Marvel, o universo 616, mas em todos os universos, ou seja, ela destruiu a fonte do mal em todo o multiverso, pelo menos a fonte de um mal, evitando que outras pessoas fossem corrompidas por aqueles feitiços malignos, assim como ela foi. Então, mesmo que aquilo não compensasse o fato dela ter matado tanta gente, foi uma forma dela se redimir. Ela causou muito mal em algumas realidades, mas destruindo o Darkhold, ela também fez o bem para todas as realidades. E daí o templo da Feiticeira Escarlate, né, o templo na montanha de Wundagore, caiu, foi destruído, desmoronou com a Wanda lá dentro. E fica a questão, pô, a Wanda morreu, acabou para ela ali, ficou nos escombros. Um detalhe que vale reparar é, quando o castelo desmorona, rola uma pequena explosãozinha de energia escarlate, né? Explosão essa que pode sim ter sido uma forma do filme sinalizar a morte dela, mas também pode ter sido uma forma do filme sinalizar um último feitiço que ela usou para salvar a própria vida. Talvez nós tenhamos até uma confirmação de uma outra possibilidade a hora que sair o roteiro do filme, porque no roteiro do filme eles teriam que descrever esse último feitiço aí de alguma forma, né? Tipo, o castelo desmoronou e nós vemos um último feitiço da Feiticeira Escarlate, algo assim. Dependendo do que estiver descrito no roteiro, nós podemos ter uma pista de qual o destino da Feiticeira Escarlate. Mas, vale lembrar algumas regras cruciais dos quadrinhos aí. Por exemplo, não tem corpo, não tem morte. Nas HQs, geralmente é assim. Se você não vê o corpo do cidadão lá, ele pode voltar a qualquer momento. Ou ele foi abduzido, foi para outro planeta, ou ele sobreviveu de alguma forma dos escombros, ou ele se teletransportou para algum lugar. Então, a Feiticeira Escarlate pode ter sobrevivido, pode ter se teletransportado para algum canto, qualquer coisa assim. Ela simplesmente pode não ter se sacrificado naquele momento. Pode ter decidido só destruir o templo, os Darkholds, pelo multiverso, mas não se matar. Ela não falou ali que ela ia se matar. E existem vários motivos para a personagem da Feiticeira Escarlate continuar sim no universo cinematográfico da Marvel. Um desses motivos é que a Elizabeth Olsen, como Feiticeira Escarlate, é uma das heroínas mais queridas de todo o universo cinematográfico da Marvel hoje. Seria insano por parte da Marvel matar ela em um filme que, pô, sequer é um filme em que ela é uma protagonista, pô. Ela foi a vilã no filme do Doutor Estranho. Vilã, assim, ela foi a vilã, vamos falar a verdade. Então seria um baita desperdício a Marvel descartar a personagem e não querer aproveitar ela no futuro. Matar ela aqui desse jeito seria extremamente desrespeitoso com o legado que a personagem tem e com o potencial dela baseado no que já fez nos quadrinhos. E falando nos quadrinhos, ela é uma personagem que tem vários arcos aí que ainda podem ser adaptados. Arcos que envolvem, por exemplo, os mutantes, que estão prestes a serem introduzidos ao universo cinematográfico da Marvel. Na verdade, foram introduzidos ao universo cinematográfico da Marvel no filme do Doutor Estranho aí, com o Professor Xavier, né? Mas os mutantes precisam ser introduzidos de forma completa, né, ao universo principal aí, de alguma forma. A Feiticeira Escarlate pode ter uma participação maior nisso tudo, sendo ou não filha do Magneto. Acho que essa história toda dela ser filha do Magneto é algo do passado nos quadrinhos, não precisa
precisa necessariamente ser explorada nos cinemas, nem nas séries de uma forma geral, mas a interação dela com os mutantes eu acho que é uma coisa bem aguardada pelos fãs e seria esperto da Marvel explorar isso sim. Outras histórias dela dos quadrinhos também são as interações dela com o Visão Branco, na época dos Vingadores da Costa Oeste. E vamos lembrar que o Visão Branco ainda está por aí, ele existe depois de WandaVision e está perdido pelo UCM. Um reencontro do Visão Branco com a Feiticeira Escarlate precisa rolar, gente. Mas de todos os reencontros, eu acho que o mais importante seria o dela com os seus filhos, o Wiccan e o Celery. Eu sei que esse filme do Doutor Estranho foi todo sobre a Feiticeira Escarlate querendo se reunir com os seus filhos e não conseguindo, e entendendo que, pô, é melhor não tentar esse negócio de atravessar o multiverso para encontrar com os seus filhos. Entretanto, talvez a Marvel esteja preparando uma coisa aí que pode acabar colocando a feiticeira encontrando os seus filhos sim, só que de uma outra forma. De uma forma em que ela não precise sair atacando ninguém. Por que eu digo isso? Porque já faz tempo que parece que a Marvel está montando uma equipe dos Jovens Vingadores. Nós já temos a filha do Scott Lang, que é a Estatura, a Kate Bishop, o neto do Isaiah Bradley, o jovem Loki, que poderia integrar uma equipe dos Jovens Vingadores, e os filhos da Feiticeira Escarlate, lógico, são membros clássicos dos Jovens Vingadores. Mas como é que essa equipe aí toda poderia se reunir? E é aí que entra a América Chaves, também outra integrante dos Jovens Vingadores nas HQs. Como é que a América Chaves terminou em Doutor Estranho 2? Ela terminou lá em Kamar-Taj, treinando os seus poderes. Bom, você sabe que ela não vai ficar ali treinando os seus poderes o tempo todo. E você também sabe que o filme deixou ela com uma missão para o futuro. A missão de, quem sabe, um dia ela se reencontrar com as mães. Então, eventualmente, a América Chaves deve sair pelo multiverso procurando as mães perdidas dela. Talvez nessa busca da América Chaves pelas mães, ela encontre alguma versão alternativa dos filhos da Feiticeira Escarlate. E talvez essas versões alternativas dos filhos da Feiticeira Escarlate não tenham uma mãe para cuidar deles, ou já sejam crescidos e tivessem interesse de conhecer, mesmo que seja uma versão alternativa da própria mãe. E daí viria o interesse de chegarem no universo principal do UCM e se encontrarem com a nossa Feiticeira Escarlate, que poderia estar viva ainda assim em algum lugar. E aí você pensa, pô, Loki, você tá inventando essa história do nada? Não tô inventando essa história do nada. Porque essa história é muito parecida com um quadrinho dos Jovens Vingadores chamado A Cruzada das Crianças, meu chapa! São os Jovens Vingadores indo atrás da Feiticeira Escarlate. E já existem rumores aí de que a Marvel estaria trabalhando em um projeto da Cruzada das Crianças. Lógico que esses rumores aí não tem nenhuma confirmação, né? Não tem nada sólido por trás, mas eu comento isso aqui porque seria de fato muito interessante e as peças se encaixam. Ainda mais quando a gente pensa que nos quadrinhos da Cruzada das Crianças, a Feiticeira Escarlate estava sendo mantida meio como uma refém do Doutor Destino, que é um clássico vilão do Quarteto Fantástico, que está prestes a ganhar o seu próprio filme no UCM. Eu acho que seria muito curioso para Feiticeira Escarlate, porque em Doutor Estranho 2, ela causou um caos procurando duas versões dos seus filhos que eram idênticas aos filhos que ela criou durante a série WandaVision. Mas eventualmente ela pode encontrar versões mais velhas dos filhos que não eram as versões que ela estava procurando, mas acabam sendo as versões que ela estava meio que destinada a encontrar. Comenta aqui o que você acha dessa possibilidade, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Lokia e a gente se vê na próxima.